Gente, boa tarde aí. Eu acho, tá, como o Gu falou, tá dando pra ouvir, tranquilo? Né? Acho uma excelente iniciativa, justamente, do colégio promover esse diálogo, essa discussão, esse debate. Em raros lugares a gente consegue fazer isso, principalmente no contexto político que nós estamos atravessando hoje, de intolerância, desrespeito, de, tá, ou você é meu amigo ou você é inimigo. Então, gente, isso daqui é muito rico e eu fico muito feliz, tá? O pessoal do terceiro tá aqui, o pessoal do segundo, o pessoal do primeiro tem prova, estão aqui em peso. Isso é muito legal, porque todo mundo tá aqui em peso. Terceiro também tem prova? Parabéns aí a todos, eu acho fundamental. Olha, gente, eu nunca, geralmente quando eu chego para dar aula para vocês, eu chego com a certeza. Chego lá, eu sei o que eu vou falar, eu sei qual que é a ordem da minha luz, eu sei qual que é meu raciocínio, mas eu cheguei para esse debate realmente aberto. Eu pretendo mais escutar depois vocês do que de fato falar. Na verdade, eu só vim conceituar algumas coisas importantes. Dá uma olhada aqui, ó. Primeira coisa é a ideia de república. Quem já trabalhou comigo no terceiro sabe, pessoal, que isso vem justamente do romano res publica, coisa pública, coisa do povo. Dá uma olhada aqui, ó. Para tentar melhorar isso, eu coloquei, fui buscar num dicionário isso. Tá um dicionário informal, dá uma olhada. Latim, república, domínio do Estado, a coisa pública, governo, administração pública. É, no caso, um substantivo feminino que tem os seguintes sentidos. Coisa pública, governo do interesse de todos, independente da forma, tá, de governo. Olha que interessante isso. Nós estamos trabalhando para o movimento republicano, uma república, que a ideia principal é basicamente o interesse de todos. E aí a dúvida, né, que tem que aparecer. Será que de fato, assim como várias partes da história, esse interesse de todos, essa coisa de res pública, está sendo obedecida? Aí tem outra ali, ó. Forma de governo em que o povo exerce a soberania. Então é o povo, pessoal, que vai tomar uma atitude de protagonismo, uma atitude ativa. E continua, ó, por intermédio de delegados eleitos por ele e por um certo tempo. Talvez aí que começa a complicar a coisa, né? Por quê? Lembra, pessoal, saindo um pouquinho outro conceito interessante, que é o conceito de democracia, que vem lá do grego antigo, principalmente em Atenas. Na democracia, antigamente era uma democracia direta. Agora nós temos uma democracia representativa. A questão da prova de vocês, e não foi do terceiro, e não foi por acaso. Hoje nós estamos nas mãos, justamente, desses delegados eleitos, tá? Nós temos uma democracia representativa. Estado que adotou essa forma de governo, outra representação. Da onde a gente pode tirar a ideia de república, res pública? De fato, pessoal, deveria ser um governo onde os interesses do povo estariam acima de tudo, e não de apenas um pequeno grupo. E aí uma outra reflexão, gente, que eu gostaria de fazer com vocês, baseado no slide que o Gustavo apresentou para vocês. Como historiadores, a gente trabalha a ideia de linha do tempo, trabalha a ideia de fatos históricos. Olha que interessante. Hoje, um debate muito importante é a ideia do impeachment. Gente, o impeachment, nós vimos, ele vai se basear conceitualmente, também na Grécia Antiga, em Atenas, na ideia de ostracismo. Lembram disso? Lá, pessoal, na polis, o cara que fosse ameaçado de tirania, ou então, de alguma forma, pessoal, tentou se auto-beneficiar. Lembra que eu falei... Desculpa, tô meio gripado. Lembra que eu falei pra vocês, na época, gente, a diferença do político e do idiota? O político, ele pensa no bem público. Ele pensa, pessoal, em ser útil a todos na polis, na cidade. Vocês lembram quem era o idiota? O idiota só pensa em si mesmo, no seu umbigo. Lá, pessoal, na Atenas Antiga, vem a ideia de ostracismo, aonde o cara que atentasse contra as relações democráticas era excluso justamente da cidade por 10 anos, e no caso, perderia seus bens, perderia essas coisas, perderia o seu direito político, que era considerado fundamental. Depois, na Idade Moderna, de novo a ideia do impeachment aparece para tentar limitar o absolutismo, tá? Limitar o poder do rei. E aí, gente, vai ser introduzido na nossa Constituição de 1900.
desculpa, 1988, a Constituição Cidadã, como elemento de defesa da democracia e da própria questão de república. Olha que legal, gente, tem esse histórico aqui para finalizar a análise. Vamos pensar, é fundamental numa república, numa democracia, o respeito à lei. Vamos fazer uma análise se a lei de fato foi respeitada nessa cronologia. 1822, tudo bem pessoal, é a lei portuguesa. O Brasil pertencia a Portugal. A gente derrubou isso. Passou por cima da lei portuguesa, o Brasil ficou independente. E quem sabe, tá, um pouco de história, sabe que não foi através da mão do povo, pelo contrário. O povo, pessoal, ele não participa de forma ativa. Primeiro momento aqui, 1822, desculpa, o Brasil, gente, ele fica independente, não está por cima da lei, mas derrubando uma lei e formando agora um novo país. Pega lá, 1889, 15 de novembro, proclamação da República. Alguns historiadores trabalham isso como golpe republicano. O velho e doente, pessoal, imperador Dom Pedro II, ele não consegue segurar ao quê? Um golpe, pessoal, liderado por Deodoro, pelo exército, derruba o império, proclama-se a república não respeitando a lei. Aí vai lá, ó, Primeira República, que também de república não tem nada. Lembram? Oligarquias militares ou então cafeicultores. A ideia do café com leite. Veio em 1930, foi a lei, pessoal, que mudou as coisas. Um golpe do Getúlio Vargas, golpe de 1930, não respeitando a lei, passando por cima da lei novamente. Aí o Vargas, como o Gu falou, pessoal, populista, CLT, direitos trabalhistas, porém de caráter fascista. Acaba a Segunda Guerra Mundial, Vargas também, como ele falou, renuncia, entre aspas, é derrubado também de novo a lei. Mesmo sendo uma lei autoritária do Estado Novo, ela não é respeitada. Aí colocou uma república populista. 64, João Goulart. João Goulart, pessoal, ele foi eleito democraticamente como vice do Jânio. Ele saiu pela lei? Ele saiu por um golpe de Estado. Depois da marcha da família com Deus pela liberdade, simplesmente, pessoal, foi derrubado. De novo um exemplo onde a lei não é cumprida. Aí vai 1985, depois de 21 anos terríveis de regime militar. E lembra, pessoal, que o regime militar não se repita, que o fascismo não se repita, que o nazismo não se repita. Por isso muito que nós estudamos história. Em 1985, 84, direta já, o povo, pessoal, vai para a rua, exige a redemocratização. Foi o povo que derrubou o regime militar? Um acordão no Congresso, eleições indiretas, brota Tancredo, que, como o Gu falou, não assume. De novo, não é pela lei. É, pessoal, por o golpe ou acordo. 1992, que eu acho sensacional. Crise econômica, problemas gerais, a população sai às ruas e muita gente fala, pessoal, olha que interessante, que a derrubada do Collor é uma demonstração que o povo brasileiro não sabe votar. Eu não vejo dessa forma. A derrubada do Collor através do impeachment, como que eu vejo? Como a primeira vez na história do Brasil que se usou a lei, muitas vezes para fazer justiça. Que através da lei republicana, democrática da Constituição de 1988, simplesmente foi utilizada a lei para fazer, pessoal, modificações. Isso é bem interessante, né? Depois de séculos de história do Brasil, 1992, através de uma ideia de impeachment, essa lei ela foi respeitada. Então, gente, como eu falei aqui, ó, quis falar um pouquinho do significado, conceito de república e mostrar, gente, como nem sempre ou quase nunca a lei no Brasil foi respeitada e refletir um pouquinho sobre a ideia do impeachment, beleza? Tá? Muito mais abertura. Fala, Vitória. Fala. Você estava falando ali que em 1885 o povo não teve ação. 1980 não teve ação nas diretas já? Só que ele não consegue, através dessa ação, fazer o que eles queriam. Direta já. O voto foi direto? O voto foi indireto, foi justamente no colégio eleitoral. Então, o que acontece? Não foi através de uma participação popular respeitando a lei que a coisa se alterou. Pelo contrário. A única vez que eu vejo que a lei foi respeitada nesse processo é no impeachment. Você mantém a República, você mantém a Constituição, você não passa por cima dela e você consegue fazer alterações. Isso é uma coisa bem interessante, o papel do impeachment
na história do Brasil. Eu vejo isso, gente, como ostracismo lá em Atenas, como de fato uma conquista que deve ser utilizada de forma extremamente, como que eu posso falar, extremamente consciente, entendendo que é a importância que é o último recurso justamente da República, beleza? Gente, obrigado aí. Passa agora pro Luiz Gustavo.